Shalom, família, boa noite. Estamos aqui mais uma vez em um Submersos da Vida Abundante. Como começou na semana passada, hoje nós estamos dando andamento na mais um Submerso aqui, falando a respeito da continuidade da palavra de domingo. E para que fique mais claro, que você entenda mais sobre o que foi falado no domingo, e a gente quer trazer um pouco mais do ensino daquilo que foi pregado no domingo aqui na igreja. Amém? Então nós falamos sobre o livro de Juízes, falamos sobre a ausência de Deus na vida de uma pessoa, na vida de uma cidade, na vida de uma nação. Então hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo. Amém? Livro de Juízes 16, do 17 ao 22. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela, trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe a cabeça, as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: eu vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram para virar um moinho na prisão. Amém? Eu quero fazer um desafio com você nessa noite. Se você gostar deste estudo, deixe o seu like, dê um joinha lá, né? Se você gostar, quando acabar, se você não gostar, não tem problema. E se inscreva no canal para você receber mais notificações durante a semana, tá bom? Então tá feito o desafio, tá, gente? Façam. Amém? O livro de Juízes, se nós olharmos o livro de Juízes, no livro de Juízes nos mostra as consequências que sobrevêm sobre uma nação que abandona o Senhor. A derrocada começou quando Israel começou a conviver pacificamente com os povos que deveria ter expulsado. Israel começou a flertar com as práticas dos outros povos e os valores que eles seguiam também. Se a gente olhar lá no primeiro livro de Juízes, capítulo 1, do versículo 27 ao 33, a gente vê esse segmento. O segundo grande passo da derrocada foi o fato de que os pais não ensinaram os seus filhos nos caminhos de Deus. Aí a gente vai lá no livro de Provérbios 22, 6, né, que fala: ensine o seu filho o caminho que deve andar, para quando chegar a ser adulto não se desvie dele. Então, ali o povo não ensinava os filhos dele naquela época a seguir os caminhos do Senhor. Continuavam fazendo as práticas de abominação, adorando os ídolos, adorando as imagens, adorando os deuses pagãos, adorando ali fazendo todo tipo de profanação no reino de Israel. Então, o resultado disso foi que Israel abandonou o Senhor e passou a servir outros deuses. E como punição passou a ser oprimido por outros povos. Isso nós falamos no domingo, a ausência de Deus na vida de uma pessoa, a consequência que pode acontecer e que pode ter na vida de alguém,
numa nação, numa cidade, num bairro, né, a gente pode notar a ausência de Deus em muitos lugares ultimamente. E naquela época não foi diferente. Juízes está na Bíblia para mostrar as consequências drásticas que vêm sobre o povo que abandona Deus. Tudo no livro mostra a derrocada civil, cultural, moral e principalmente a espiritual. Até mesmo os juízes que foram levantados por Deus para libertar o povo são cada vez piores. Estava cada pior do que o povo que estava sendo liderado por eles. Os últimos capítulos de Juízes mostram o fundo do poço que a nação de Israel, o povo de Deus chegou. Focaremos brevemente nos capítulos 17 ao 21, mostrando que eles se transformaram por terem abandonado o grande rei, o Criador do universo. Uma das principais coisas na vida de uma pessoa que abandona o Senhor é viver uma vida debaixo de uma submissão que não é Deus. Quando abandonamos o Senhor, quando deixamos de servir o Senhor, a nossa vida ela fica à mercê de qualquer coisa, qualquer legalidade, qualquer entidade. Então que nós temos que tomar mais cuidado na nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual, porque quando nós abandonamos a Deus, primeira coisa que foge de nós é o Espírito de Deus, porque nós ficamos à mercê de qualquer outro espírito. Então, naquela época o povo estava abandonando o Senhor e seguindo as práticas dos pagãos, as práticas dos deuses daquela época, que estava ali governando sobre o povo naquela época. Uma das lições principais de Juízes é que quando Deus, o grande rei, é abandonado, tudo é permissível, ou seja, não há padrão moral e cada um faz o que acha mais correto na vida. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia ser certo. Na vida do ser humano, é assim, na nossa vida, eu vou falar para nós como servos de Deus. Quando nós saímos um pouquinho da presença de Deus, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, queremos fazer as coisas como nós queremos, como nós achamos que é certo. Às vezes não é certo para Deus, mas nós queremos fazer achando que é certo, e para Deus não está certo. Aí vem o quê? Vem a mão de Deus pesando quando nós nos ausentamos da presença dEle. Vejamos como os valores morais estavam bem bagunçados no capítulo 17. Uma mulher havia sido roubada em 13 quilos de prata. Sem saber quem foi, ela amaldiçoou. E depois de um tempo, seu filho Mica assumiu que fora ele o ladrão. E ela o abençoou e devolveu a ele a prata, consagrando a Deus para construir um ídolo de metal. O ídolo foi feito e colocado na casa de Mica, onde havia alguns outros ídolos e uma espécie de santuário. Mica também fez vestes sacerdotais e nomeou seus filhos como sacerdotes. Olha uma coisa horrenda. Já tinha ídolos naquela casa. A casa já estava cheia de ídolos. Ali já estava, Deus já não estava mais presente. E o que ela fez? Criou mais um ídolo para dentro de casa. Olha o peso que ela estava carregando sobre a sua casa. E quando ela levanta os seus filhos para serem sacerdotes, depois de um tempo que os filhos delas estavam como sacerdotes, todo o livro de Juízes, eu estou passando um resumo sobre todo ele, né? Para deixar mais claro. Depois desse tempo veio um levita que estava visitando a cidade, e Mica o contratou para ser sacerdote em sua casa, tratando-o carinhosamente como um filho. Note o sincretismo, a falta de padrão moral
que havia se tornado o padrão em Israel naquela época. Mas ali para ela era normal. Ali era um Deus que ela já estava cultuando. Ali era o Deus que já estava reinando sobre aquele lugar. Já tinha uma egrégora, uma junção de ídolos ali, que se formou uma egrégora de deuses pagãos naquela casa. E ela criou mais um. No capítulo 18, nós lemos que os homens da tribo de Dá resolveram conquistar uma cidade para si. Depois de fazerem uma inspeção, decidiram fazer guerra e conquistar a cidade. No caminho, entretanto, eles passaram na casa de Mica e roubaram. Olha o que eles roubaram da casa dela. Por quê? Já era normal para eles os ídolos. Então para eles ali já seria um ídolo a mais. Roubaram o ídolo que ela havia feito e o ameaçaram, caso ela quisesse tomar de volta o ídolo que era dele. O levita, apesar de tudo, de todo o cuidado que havia recebido na casa de Mica, abandonou pela oportunidade de ser sacerdote dos danitas. A idolatria, o roubo, a ingratidão, tudo isso aí já estava reinando no meio de Israel naquela época. Se você olhar o livro de Juízes, tudo isso já estava acontecendo e não para por aí. Tem os padrões imorais ainda, que é da perversão sexual. Nós vamos chegar lá ainda. O capítulo 19 começa falando sobre a infidelidade e o abandono da concubina de um levita. Os levitas deveriam ser a tribo mais santa em Israel. Esse levita foi à casa do pai da sua concubina para recuperá-la. Depois de alguns dias bebendo juntos, o levita voltou com a sua concubina para a sua cidade. Estando no caminho, anoiteceu, e ele preferiu não ficar em uma cidade estrangeira. Andando no caminho, andando um pouco mais para pernoitar em Gíbea, uma das cidades das tribos de Benjamim, chegando na cidade do povo de Israel, ninguém deu pouso para eles, até que um senhor que estava chegando do trabalho os receberam. Recebeu na sua casa, com medo de que eles fossem alvo de violência, se ficassem na praça. À noite, um bando de homens bateu na casa do homem que havia recebido, exigindo que ele o entregasse o levita, para que eles fossem sexualmente abusados por ele. Olha o grau que chegou Israel naquela época, porque Deus não estava mais com eles. Olha o grau de perversão que chegou o povo de Deus naquela época, principalmente a tribo de Benjamim. O povo se corrompeu perversamente. E ali o que eles pediram? Para entregar o levita, para que ele fosse abusado. Essa história nos relembra o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando aqueles 3 homens foram visitar a casa de Ló. No livro de Gênesis 19, o anfitrião daquela casa, o homem que acolheu o levita, falou para os homens da cidade: eu tenho uma filha virgem, peguem ela, façam com ela o que vocês quiserem, mas por favor não toquem nesse homem. Mas eles não quiseram. O que o dono da casa fez? Lançou a concubina para fora. E ali, aqueles homens da tribo de Benjamim abusaram da mulher a noite inteira, que no outro dia, quando eles jogaram ela na porta daquele homem, ela estava semi-morta. Então o que o levita fez? Pegou a sua concubina, foi embora e terminou a sua viagem. Chegando em sua casa, o homem a esquartejou e mandou um pedaço da mulher para cada uma das tribos de Israel, para mostrar a perversidade que estava acontecendo em Israel.
Por quê? Porque se afastaram do Senhor. O Senhor deixa acontecer as coisas, porque quando a gente se afasta dele, algo, pode ter certeza, algo Deus vai deixar acontecer na nossa vida, que é para nós nos lembrarmos quem é Deus na nossa vida. E muitas das vezes, o homem ele não quer se voltar mais para Deus quando ele cai. Mas aquele levita, ele fez tudo isso, porque a cidade estava corrompida. E o que ele fez foi, o resultado e a selvageria, a opressão, a enganação e o abuso que estava acontecendo em Israel naquela época. Porque Deus tinha se afastado daquele povo. O resultado, narrado nos capítulos 20 e 21, é que os reinos de Israel convocaram seus homens de guerra e marcharam contra a tribo de Benjamim, quando pediram aos benjamitas que entregassem os homens que fizeram tal atrocidade com aquela concubina. Eles resolveram não entregá-los, mas houve guerra entre Israel. Mais de 40 mil homens da tribo de Israel foram mortos. Mais de 25 mil homens de guerra de Benjamim foram dizimados. Fim da guerra. Sobraram apenas 600 homens de Benjamim. E quando sobraram só eles, não tinha mais nada para eles. Nada, não restava mais nada para a tribo de Benjamim. Sendo que mulheres, crianças também foram mortos. Como Israel havia feito um acordo de que ninguém entregasse suas filhas para casarem com os benjamitas, os homens de Israel mataram os homens de uma das cidades de Israel, que havia se negado a ir para a guerra, e providenciaram que os benjamitas roubassem moças de outra cidade de Israel para poderem se casar, a fim de que os benjamitas não deixassem de existir como uma das tribos de Israel. Olha o risco que é na vida de uma pessoa quando você se ausenta de Deus. Você corre o risco de nem a sua geração existir mais. É um perigo para a vida de alguém quando você se afasta de Deus. O livro termina com a máxima que foi repetida várias vezes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Na ausência de Deus, nós fazemos o que achamos que é reto e o que é normal. Mas para Deus não é normal. Aquilo que é normal para nós, para Deus, é abominável. A lição do livro é clara. Quando quer que uma nação se esqueça de Deus, haverá pluralismo e a ditadura do individualismo ou de grupos minoritários invocará liberdade para fazer qualquer coisa que bem entender como sendo legal. Isso é um perigo na vida da gente. A gente querer fazer qualquer coisa errada, achando que é legal, achando que é certo. O povo naquela época, no livro de Juízes, para eles estava sendo tudo normal, para eles era tudo correto, estava tudo certo. Mas não, para Deus não tinha mais ali certo para eles. Por que Deus levantou ali os juízes? Para julgar e subjugar aquela cidade, aquele povo. Então, a maior parte do livro que a gente pode olhar e observar é que quando Deus se ausenta da vida de alguém ou de uma cidade, de uma pessoa, é porque algo vai acontecer naquele lugar. E quando Deus saiu daquele lugar, qual que foi a principal situação que o povo fez e recorreu? Foi buscar refúgio na idolatria. No domingo eu dei uma pincelada sobre a idolatria. Hoje eu vou finalizar falando e terminando com
as causas da idolatria na vida de alguém, na vida de uma pessoa. Porque naquela época o povo já estava idolatrando ídolos, imagens. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos adorar imagens nem ídolos. Hoje nós podemos perceber o mal que faz a idolatria na vida de uma pessoa. O mal que ela causa na vida de uma pessoa. A idolatria é um grande perigo. Ela nos leva a adorar outras coisas que não seja Deus. Apenas Deus merece a nossa adoração. Nada é mais importante que amar a Deus sobre todas as coisas. A idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vida. Idolatria é colocar qualquer outra coisa acima de Deus em nossa vida. Podemos idolatrar uma pessoa, um emprego, um partido político, dinheiro. Para evitarmos a idolatria, devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em tudo que vamos fazer. Hoje é difícil a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É difícil, sabe por quê? Porque na hora que vem o problema, a tribulação, a dor, a angústia, às vezes a gente não vai procurar refúgio no Senhor. A gente vai procurar refúgio em alguém, alguma pessoa, algum objeto, alguma coisa, né? E hoje muita gente idolatra o seu emprego. A pessoa que está presa no emprego é uma idolatria. A pessoa que está presa a alguém fala, aquele cara, ele é top, ele é demais. Isso é uma idolatria. Nós não devemos idolatrar nem o nosso líder, nem o nosso bispo, nem os pastores, nem o grupo de louvor, nem o grupo de intercessão da igreja. Nós devemos idolatrar ninguém, gente. O único que nós devemos adorar é Deus. E não há outro a não ser Ele. O único Criador, o Deus, o Criador dos céus e da terra. Não há outro. A palavra diz no livro de Êxodo 20, primeiro mandamento é: adorarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Qual que é o primeiro mandamento? Adorarás o Senhor seu Deus. E a gente às vezes procura estar adorando qualquer coisa, mas esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é, aqui eu vou falar sobre a idolatria: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorem estas coisas, nem prestem cultos a elas, porque eu sou o seu Deus, e não há outro. Quando a gente fala de idolatria, é algo que hoje prende muito as nossas vidas, a nossa nação. Nós temos uma nação idólatra. Uma nação idólatra. Isso é nítido. Se a gente olhar, chega num domingo à tarde, todo mundo para. São Paulo para, o Brasil para assistir o quê? Futebol. Para ver o quê? Futebol. Isso é uma idolatria. É uma idolatria. Eu não vou falar o que está por trás dos clubes de futebol, porque não convém falar isso agora. A ausência de Deus leva à construção de ídolos. Mas, quando você cria um ídolo para ser o seu Deus, eu vou falar uma coisa para você. Se você tiver com papel aí na mão, marque aí, eu vou passar alguns versículos para você sobre a idolatria. O primeiro que eu quero que você leia na sua casa, se você tiver tempo depois, você leia lá. O livro de Salmo 115. Leia o Salmo 115, depois leia principalmente o versículo 8 do 115, que você vai entender o que está escrito ali, que fala assim, ó. Vou ler só o 8, para você entender o que uma idolatria, uma imagem,
a um objeto, a alguma coisa faz na vida de uma pessoa. Às vezes você está parado na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida emocional. É por quê? Por causa da idolatria. A idolatria paralisa a nossa vida. O Salmo 115:8 diz assim: tornam-se semelhantes a eles aqueles que os fazem. Você fazer um ídolo, você criar uma imagem, o que uma imagem pode fazer por você? O livro fala assim, né? No Salmo 115, eles têm boca e não falam, têm olhos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, e tornam-se iguais a eles aqueles que os fabricam. Uma imagem, ela pode te responder alguma coisa se você pedir para ela te responder alguma coisa? Eu acho que não. Porque aquilo que é fabricado pelas mãos dos homens, ela não pode te responder nada, porque som nenhum sai da boca deles. O Salmo 135 também fala no versículo 18: tornam-se semelhantes a eles aqueles que os fabricam, e todos aqueles que neles confiam. Uma imagem de escultura, ela não pode fazer nada por alguém, ela não pode mudar a história de alguém, ela não pode mudar a vida de alguém. Se você está idolatrando alguma imagem, ou idolatrando alguma pessoa, eu vou te falar uma coisa: é tempo de você parar. Sabe por quê? Porque a palavra diz, tem versículos aqui, eu quero ler alguns versículos para vocês. Tem 36 versículos que falam sobre a idolatria, que Deus abomina a idolatria. Eu vou ler alguns. O Êxodo eu já li. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Vocês entendem? Que a glória do Senhor não pode ser trocada. Olha o que fala em Levíticos 19:4: não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então não há outro lugar que você possa buscar refúgio. Na ausência de Deus, não procurem imagens, não procurem o socorro no homem, procurem em Deus, volte-se para Deus. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca e não falam, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum à garganta. Tornam-se como eles, aqueles que os fazem, e todos aqueles que neles confiam. Salmo 115, do 4 ao 8. Por isso, meus amados, fujam da idolatria. 1 Coríntios 10:14. Ora, as obras da carne são manifesta imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tem gente que idolatra o sexo, tem gente que idolatra o ódio, a discórdia, os ciúmes, o egoísmo, a inveja. Tem gente que adora ficar bêbado, isso é uma idolatria. Corram da idolatria, voltem-se para o Senhor, que ainda há tempo, porque a palavra diz que esses não herdarão o reino de Deus. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar
que me consultem. Ora, diga-lhes assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer um ídolo em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele, conforme a sua idolatria. Olha isso. Olha o que Deus fala. Eu mesmo responderei a ele conforme a idolatria da pessoa. Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor: arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele, e voltarei o rosto contra aquele homem, e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Meu Deus! Até quando você vai ficar na idolatria? O Senhor diz: é tempo de abandonar a idolatria, senão você vai ser o quê? Zombaria. Olha o que aconteceu lá na vida de Sansão. Sansão saiu da presença de Deus, Deus se afastou de Sansão. O que aconteceu com ele? Virou motivo de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado, e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele, e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, do meu povo. Ezequiel 14, do 1 ao 9. Será que pode estar mais claro isso? O quanto a idolatria, ela pode matar alguém? Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou. Olha isso. 1 Samuel 15, 23. Vamos lá. 1 João 5, 21 diz assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Não precisa falar mais, gente. Tem tanta coisa que a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre a idolatria. Mas eu quero falar um que é bem, que pega a gente pela orelha. Nós que ainda guardamos alguma coisa no coração como idolatria. Nós que ainda temos alguém no coração como ídolo, né? Às vezes saímos do mundo, mas carregamos algum ídolo no coração. Carregamos a imagem de alguém, uma pessoa, né? Tem gente que carrega a cédula de $1 na carteira, achando que vai ficar rico. Outro carrega o trevinho de 4 folhas. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Fujam da idolatria, abandonem os ídolos. Isso é ídolo, gente. Corra que ainda dá tempo. Olha o que diz no livro de Apocalipse, gente, para deixar bem claro o que a gente está falando aqui hoje. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Olha o perigo da idolatria na vida de uma pessoa. Hoje, a gente vê a idolatria como algo principal, um refúgio para muita gente. Olha, 1 Coríntios 10, 7, o que diz: não sejam idólatras, como algum deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer, beber, levantou-se para entregar a farra. Isso está ligado com o quê? Com a idolatria, a bebida, a farra, a orgia. Tudo isso pode se tornar uma idolatria na vida de uma pessoa.
Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinaram diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Isaías 2:8. Agora, eu vou falar uma coisa para você ver o perigo da idolatria na vida de uma pessoa, o que a idolatria pode fazer na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa, ela se afasta do Senhor, ela se ausenta de Deus. Você vai entender o que eu vou falar para você e o que Deus fala sobre isso. Você vai entender o perigo que é a idolatria na vida de alguém. Quando a pessoa procura refúgio no ídolo, quando a pessoa procura refúgio numa pessoa, quando a pessoa procura refúgio em um objeto, você vai ver o perigo que é, o que Deus fala sobre isso. Se você entendesse o perigo que é a idolatria na vida de alguém, quando você procura o refúgio em algo, em algum objeto. Muitas das vezes queremos procurar refúgio em algo que está fora da palavra de Deus, algo que Deus abomina. E o que eu vou falar para você aqui é sério demais, muito sério. Escuta isso. Você que ainda carrega algo como idolatria na sua vida. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27:15. Olha o que Deus fala. Não é só maldito quem fabrica, mas quem compra também. Porque muitas das vezes as pessoas vão naquelas lojas, né? Compram os seus ídolos. Porque hoje em dia ninguém sabe fabricar muito ídolo, né? São as pessoas específicas. Então olha o perigo para quem compra também e cria um altar. O que eu quero dizer para vocês, o Senhor está à porta. Olha o que Ele diz: ei, eis que estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com você. É tempo de abandonar a idolatria, igreja. É tempo de voltar para o Senhor. Ele está falando: eu estou à porta, estou batendo, eu quero entrar no seu coração. Mas enquanto seu coração estiver com o altar consagrado ao ídolo, Ele não vai entrar. Sabe por quê? Porque tudo que a gente idolatra, por trás tem um demônio, por trás tem um espírito imundo, por trás tem alguém reinando que não é Deus. Por trás de uma idolatria tem um demônio. Aquilo que você idolatra tem um demônio. Esqueça a idolatria. Volte para o Senhor enquanto ainda há tempo. Porque olha o que Ele diz: volte-se para mim. Sansão, quando ele voltou para o Senhor, ele se lembrou do Senhor. O Senhor lhe deu força mais uma vez. E ali Sansão voltou com a sua força redobrada. E ele fez aquilo que estava no coração, porque ele se lembrou do Senhor. Ele não se esqueceu do Senhor. Ele se esqueceu do Senhor por um tempo. Então o que o Senhor está falando para você nesse dia é: volte-se para o Senhor ainda enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Então, igreja, fuja da idolatria. Abra a porta do seu coração. Crie um altar de adoração para o Senhor no seu coração, na sua casa. A palavra diz em Mateus 6,6: Ei, entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore, porque o Senhor está falando: eu que te vejo em secreto e responderei em secreto. Não vá bater num ídolo procurando resposta para a sua vida, não. Vá diante do Senhor, porque Ele tem resposta para a sua vida. É só Deus que tem resposta para a sua vida. Então volte-se para o Senhor, esqueça, fuja da idolatria. Sansão, quando ele voltou-se para o Senhor, ele fez muito mais no último dia da sua vida do que durante todo o decorrer da sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou chegar até bem pertinho aqui para te falar. Se você gostou do conteúdo desse estudo aqui, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para saber todas as vezes que a gente estiver online, todos os novos vídeos que a gente tiver por aqui, e deixa no comentário o que você aprendeu, o que você achou, e não se esquece de compartilhar com alguém esse conhecimento. E até o próximo!